Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio da Escola da Defensoria Pública e do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos, agradece a presença de todos e todas. Daremos início à abertura do lançamento dos cadernos da Defensoria Pública, Direito das Pessoas em Situação de Rua, convidando para compor na mesa os excelentíssimos e excelentíssima doutora Juliana Garcia Belloc, primeira subdefensora pública geral da Defensoria Pública do Estado. Dr. Carlos Bezerra Júnior, deputado estadual. Dr. Rafael Folador Estrano, defensor público, diretor assistente da Escola da Defensoria Pública do Estado. Dr. Rafael Lessa de Sá Menezes, defensor público, coordenador auxiliar do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública. Anunciamos as palavras de abertura do excelentíssimo Dr. Rafael Folador Estrano, defensor público, diretor assistente da Escola da Defensoria Pública. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar e agradecer a presença do deputado Carlos Bezerra. Certamente o prestígio de Vossa Excelência engrandece esse evento que é tão caro à Escola da Defensoria Pública. Gostaria de saudar a presença da doutora Juliana Belloc, primeira subdefensora pública geral. Gostaria, por fim, de saudar a presença também do Dr. Rafael Lessa e da doutora Vifaiud, integrantes ali do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública, sem os quais esse caderno não teria sido possível. Antes da gente iniciar o evento, eu gostaria de tecer breves comentários em relação aos cadernos da Defensoria Pública. A ideia de publicar, da Escola da Defensoria Pública, publicar uma série de cadernos, ela veio de uma constatação da direção da escola. Nós percebemos que muitos dos eventos que a escola realiza, seja aqui na Boa Vista, seja no interior do estado, eles tratam de situações muito peculiares voltadas à população vulnerável. E é produzido muito material, muito conhecimento em razão desses eventos. Só que esse material, esse conteúdo todo acabava se perdendo. Por mais que a gente divulgasse ou eventualmente colocasse a gravação do evento no YouTube, plataforma de ensino à distância, não havia uma produção que registrasse esse conhecimento voltado à população vulnerável. E a ideia de realizar, de iniciar uma publicação especificamente voltada para essa população vulnerável, acabou ocasionando o surgimento dos cadernos. Especificamente em relação à população em situação de rua, eu acho que por isso eu mencionei que é muito caro o evento para nós, porque, de fato, é uma publicação pioneira. Pelo menos na área jurídica, quem estudou direito sabe que, comumente, o estudante vai abrir um livro de direito civil, ele vai estudar ali direito à propriedade, direito à posse, direito de vizinhança, mas pouco se fala sobre quem não tem posse, quem não tem propriedade, quem mora na rua. Então, a ideia é justamente essa, a gente começar a construir ali um conjunto de conhecimentos voltados para essa população. Gostaria também de convidá-los a conhecer os outros cadernos. Na verdade, quando eu falo cadernos, eu me refiro a uma série com 11 áreas temáticas. Além desse caderno da população em situação de rua, nós já temos mais 3 cadernos publicados e possivelmente de 3 a 4 cadernos que serão publicados até o final do ano. Todos voltados para a população atendida pela Defensoria Pública. Então a gente já tem um de temática de gênero, um de discriminação, temos um outro de direitos humanos que já foi publicado. Basta entrar no site da Escola da Defensoria Pública, publicações, e aí lá tem o link para os cadernos, tanto esse caderno como os anteriores. Bom, desejo a todos um excelente evento. Obrigado. Ouviremos as palavras do Dr. Rafael Lessa de Sá Menezes, defensor público, coordenador auxiliar do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer a presença do deputado Carlos Bezerra. Queria agradecer o apoio, o suporte da EDEP para a realização desse evento e dessa publicação. Queria saudar a primeira subdefensora pública geral, Juliana Belloc, e dizer que a gente está realizando esse evento na data de hoje para lembrar o mês de luta da população de rua
e o dia de luta da população de rua, que acontece amanhã, dia 19 de agosto. É um dia importante para essa luta e por isso a gente está trazendo aqui nesse evento a discussão dos temas que foram objeto dessa publicação. Então a gente vai discutir no dia de hoje aqui mulheres em situação de rua, a gente vai discutir pessoas LGBT em situação de rua, a gente vai discutir moradia para pessoas em situação de rua, serviços para pessoas em situação de rua. Então a gente vai passar por diversos temas, outros temas que eu não menciono aqui, mas que estão na publicação, que aliás, como já falou o Rafael Estrano, podem ser obtidas pode ser obtida lá no site da Defensoria Pública. Então esse evento é para marcar essa data, é para colocar essa discussão na pauta. A gente concebeu essa publicação com essa finalidade de trazer a discussão, de registrar nossas experiências nesse trabalho com a população de rua, produzir conhecimento. A gente sente uma falta, mesmo na academia, de textos que abordem essa temática dos direitos das pessoas em situação de rua e fomentar o debate e a discussão. É isso que a gente vai fazer hoje aqui, nesse evento. E é isso que a gente espera que seja colocado com mais força nas agendas políticas para que a gente tenha políticas sociais mais efetivas para a população de rua. E eu acho que é importantíssimo o deputado Carlos Bezerra estar aqui. Ele tem um projeto de lei na Alesp, ele vai falar sobre isso para a gente. E esse projeto de lei traz diversas políticas públicas importantes para a população de rua, e a aprovação desse projeto é essencial para isso, para a gente avançar na efetivação dos direitos dessas pessoas. Então, desejo a todos um bom trabalho no dia de hoje e passo a palavra para a André aqui. Temos o prazer de anunciar as palavras da excelentíssima primeira subdefensora pública geral, doutora Juliana Garcia Beloc. Obrigada, Andréia. Bom dia a todas e a todos os presentes. Para mim é sempre uma alegria, a melhor parte da semana, poder participar dos eventos apoiados pela IDEP aqui no auditório da Defensoria Pública. Essa é a casa de todos vocês. Quero, antes de mais nada, dar as boas-vindas a todos que vieram e dizer que a Defensoria está sempre aberta, né, seja aqui no auditório e em outros espaços, para a gente poder dialogar sobre temas tão importantes. Parabenizar aqui a diretoria da escola, que tem dado todo o suporte para que tudo isso possa acontecer em termos de produção de conhecimento na área de acesso à justiça. Parabenizar pelos cadernos em específico, que é uma inovação bastante interessante, que ganhou um corpo já forte, né, nessa gestão. E parabenizar também aqui, saudar na pessoa do Rafael Lessa o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública, que tem gerado todo esse produto de atuação e de conhecimento na área de proteção dos vulneráveis, com muito destaque dentro da instituição. Eu quero fazer, nessa manhã, tenho a honra de fazer aqui uma saudação especial ao deputado Carlos Bezerra. Tem sido um dos grandes e, talvez, nesse momento, a gente não é falar em últimos, mas é aquele que tem sido mantido um alicerce, né, nas casas legislativas na área de proteção dos direitos humanos. O deputado Carlos Bezerra é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, já se transformou numa referência, inclusive internacional, né, deputado, por outros temas que escolheu enfrentar na sua pauta parlamentar, como a questão do trabalho escravo.
e agora elege a população em situação de rua como um dos seus temas no exercício parlamentar. Então, esse tema ganha um aliado que vai tratar certamente com muita luta, muito empenho e muita qualidade, e por isso que a gente fica muito contente de ter essa parceria com o senhor no tratamento desse tema. A partir do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, a Defensoria desenvolveu já há algum tempo um atendimento especializado, diferenciado aqui na capital para essa população. E muito atenta às especificidades, né, com que a gente deve tratar, uma sensibilidade diferenciada com que a gente deve tratar essa população em situação de rua, né? Então, aqui na capital, por exemplo, o nosso primeiro atendimento ele é feito através de um agendamento, até para evitar as filas enormes que nós tínhamos na época da Liberdade de 32, que dava volta no quarteirão, as pessoas chegavam 5 horas da manhã achando que não iam ser atendidas se não chegassem nesse horário. Nós criamos um sistema de teleagendamento e tem uma porta diferenciada de entrada para a população de rua, né? A população de rua que chega é atendida no mesmo dia, sem agendamento, com um atendimento interdisciplinar mais fortalecido, né? Faz parte dessa sensibilidade que a gente ganhou de que essa população não pode ser tratada como qualquer outro usuário. A gente tem com esse atendimento que é permanente aqui na Boa Vista 150, de segunda a quinta, a possibilidade, inclusive, de desenvolver parcerias com o poder público, né? Recentemente, fizemos uma parceria com a Prefeitura para atendimento na sexta, de regularização de documentos para que essas pessoas possam ter acesso ao trabalho, num projeto aqui da Prefeitura de São Paulo. Então, isso faz com que a Defensoria também se capacite para desenvolver uma série de parcerias nessa área da política pública para essa população. O maior desafio agora, deputado, é a gente conseguir transformar isso numa política estadual da Defensoria Pública. É algo que o Núcleo cobra bastante, a Defensoria Geral, não é falta de cobrança deles, a Ouvidoria também tem tido um empenho muito grande nesse assunto, desde o início da gestão, nos cobrando essa interiorização. E a boa notícia é que acho que a gente está pronto para dar esse passo, ao menos na região metropolitana. A segunda subdefensora-geral, Fabiana Zapata, ela está bastante empenhada nisso e ela quer ainda esse ano terminar essa organização na região metropolitana desse atendimento. Então, acho que a gente tem que dar, sim, esse passo, né? E contamos também com a sua colaboração e também as suas sugestões nesses novos desafios. Então, agradecer a presença de todos e, sem mais demora, já vou passar a palavra aqui ao deputado Carlos Bezerra para a sua palavra. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Quer dizer, enfim, é uma alegria estar aqui com vocês. Na verdade, eu nem convidado me sinto, eu me sinto da casa. Especialmente nos últimos anos, eu tenho tido uma presença contínua aqui. Aliás, os nossos diálogos na Assembleia têm sido cada vez mais próximos e eu me considero um aliado de primeira hora da Defensoria. Eu me considero um defensor da Defensoria no âmbito do Legislativo. Sou um aliado ideológico, sou um parceiro de lutas, sou um parceiro de utopias e, enfim, entendo o papel da Defensoria como crucial na democracia, no Estado de Direito, mas fundamentalmente na garantia do acesso à justiça da população mais pobre da nossa cidade, do nosso Estado. O papel de vocês é crucial e eu tenho um respeito imenso e faço aqui, para além do respeito, faço aqui o reconhecimento ao grande trabalho que vocês realizam
no campo da garantia do acesso à justiça do nosso Estado. Sem dúvida nenhuma, as coisas estariam muito piores do que a gente está vendo no sentido do acesso à justiça, da desigualdade, enfim, de uma série, a perpetuação da violência, da opressão. Sem dúvida nenhuma, elas estariam muito piores sem a presença e a ação efetiva de cada um de vocês, seja no papel de defensores, seja no papel de estrutura dessa instituição que, sem dúvida nenhuma, é uma referência para São Paulo, mas para todo o país. Eu queria, ao falar isso que estou dizendo, eu queria fazer um cumprimento especial ao Rafael Spoladori, ao Rafael Lessa e a Juliana Belocchi, que é subdefensora, e pedindo a você, Juliana, que transmita o meu abraço ao Davi, né? O Dr. Davi, que, enfim, é uma pessoa porque eu tenho um carinho, um respeito imenso pelo trabalho que faz. Aliás, eu tenho uma dúvida, gente, se tem alguma cota especial ou alguma pontuação especial na prova quando a pessoa se chama Rafael. Porque na defensoria é impressionante, entendeu? Muda a gestão, troca a equipe e tal. A presença de Rafaéis é uma coisa que chama a atenção. Chama a atenção. Mas eu também quero cumprimentar vocês pelo trabalho, aí, pela elaboração. Quero cumprimentar a escola e o trabalho de realização dos cadernos, que é fundamental no sentido do despertamento, da sensibilização, da educação popular, da tradução de conceitos complexos, muitas vezes de maneira simples, de acesso à população mesmo. Enfim, destacar a importância disso. Dizer para vocês que essa é uma ótima notícia, o que você estava falando, Juliano, sobre a questão da política estadual, da Defensoria Pública, da interiorização, e já me colocar como deputado, colocar meu mandato e, enfim, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, à disposição da forma com a qual a gente puder ajudar. Eu tenho defendido já há algum tempo que seria muito importante que a gente conquistasse um espaço físico na Assembleia Legislativa, um espaço físico perene e definitivo para a Defensoria lá, para atendimento, para diálogo com a população, para encaminhamentos, e esse espaço poderia ser feito numa parceria técnica com a Comissão de Direitos Humanos. Aliás, nós temos tido essa parceria a gente vem fazendo, aliás, o projeto que eu vou falar hoje da população de rua passou por esse processo de diálogo constante com vocês, de escuta, enfim. E essa parceria técnica pode se aprofundar, pode se institucionalizar e se tornar absolutamente independente de quem venha a presidir ou não a comissão, ou de quem venha a estar na condução da defensoria, para que isso se reverta mesmo em serviços cada vez mais efetivos para a população. A gente teve uma parceria informal, mas muito positiva, recente, que foi muito importante, que foi no caso da chacina de Osasco, que foi uma parceria inédita, negociada pela Comissão de Direitos Humanos com o governo do Estado, para se fazer um mutirão com defensores públicos no atendimento das famílias das vítimas e dos sobreviventes e das famílias das vítimas da chacina de Osasco, no sentido dos encaminhamentos relacionados às questões de saúde, habitação, direitos, enfim, e do próprio acesso à justiça, que foi muito importante, que está em andamento, enfim, para demonstrar na prática como essas coisas podem acontecer de maneira muito produtiva. Mas, enfim, eu queria conversar com vocês, conversar um pouco aqui sobre a questão da população em situação de rua, sobre aquilo que a gente está propondo, e também, claro, deixar o meu apelo pedindo a ajuda de vocês. Porque o projeto do qual eu estou falando, que é o projeto 560 de 2016, que é um projeto que cria a política de diretrizes para políticas públicas relacionadas à população em situação de rua no Estado. Desde dezembro do ano passado nós temos um entendimento, nós temos um acordo na Assembleia de que o projeto seria votado. E eu tenho insistentemente ido à tribuna,
feito apelos, né, para que isso possa avançar. E eu não consigo de fato entender, em se tendo um texto tão debatido, um texto que passou por tantos diálogos, um texto que passou por tantas mãos, um texto que, enfim, absorveu tantas ponderações feitas pelos mais variados atores, eu não consigo entender por que é que ele não é votado. A gente teve essa semana, por exemplo, ele estava na pauta, 2 dias seguidos na pauta, não chega no momento de votar, e aí vocês conhecem o parlamento, quer dizer, as manobras, que são manobras regimentais, né, de obstrução e tal, e aí se derruba a sessão e não se chega à votação. E eu penso que seria extremamente simbólica a possibilidade, eu queria muito ter votado essa semana, a gente não conseguiu, né, mas talvez o encaminhamento de vocês mesmo, de e-mails, para os deputados que representam vocês, para os deputados em geral, na Assembleia Legislativa, solicitando que o projeto não apenas vá à pauta como ele tem ido reiteradamente, mas que ele seja votado, pode ajudar muito nesse momento de necessária pressão positiva. Porque outros estados, como Bahia, Minas Gerais, enfim, já fizeram seus planos estaduais, há 2, 3, 4, como eu disse, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, já fizeram seus planos estaduais com diretrizes para políticas públicas relacionadas à população em situação de rua, 3, 4, 5 anos, e a gente vai perdendo tempo de forma desnecessária, absolutamente desnecessária. E essa perda de tempo acaba tendo impacto direto lá na ponta, em quem precisa do serviço, em quem depende do serviço. Então, queria fazer esse apelo aí, essa convocatória, para assim dizer, porque eu penso que se a gente não conseguir essa semana, conseguirmos na próxima semana, ainda estamos muito próximos da data, né, do Dia Nacional de Luta em favor da população em situação de rua, seria extremamente simbólico, seria, eu diria, emblemático, não só para São Paulo, mas como para o Brasil, a gente poder avançar nessa direção, né? Agora, eu estava pensando algumas coisas aqui que eu queria falar com vocês. A gente tem no Brasil, hoje, a gente tem mais de 100 milhões, só para a gente pensar um pouco juntos aqui, a gente tem mais de 100 milhões de internautas. Segundo a pesquisa do PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios, né, do IBGE, são mais de 150 milhões de smartphones e 306 milhões de dispositivos conectados à internet, que dão visibilidade real aí, para ações, para pessoas, enfim, dão visibilidade real, né? Um dado me chamou bastante atenção, são 93 milhões de brasileiros conectados às redes sociais. Por que eu queria começar falando sobre isso? Porque eu penso o seguinte, nunca se teve tanta visibilidade. Nunca o mundo foi tão preocupado com visibilidade. Os números vão nessa direção. Mas a gente vive um tempo histórico de profundo paradoxo. Porque, enquanto por um lado se aumenta enormemente a visibilidade, e aqui eu não vou entrar no mérito se isso é positivo, se isso é negativo, quanto que isso tem de fake. Aliás, os impactos dessa visibilidade fake, inclusive políticos, né, inclusive eleitorais, inclusive, né, mas eu não quero fazer essa discussão. A minha discussão nunca se teve tanta visibilidade. Aliás, o Bauman fala que a gente vive um tempo onde a visibilidade está diretamente ligada ao sentido de existir, ao sentido de existência. Se sou visível, se estou nas redes, se sou visível no mundo virtual, existo, né? Por outro lado, cresce a largos passos a invisibilidade.
cresce a largos passos a invisibilidade. Nos últimos 15 anos, os números apontam que a população em situação de rua na cidade de São Paulo dobrou. O último censo da população de rua, de 2015, fala em torno de 15 mil pessoas, 16 mil pessoas. Muita gente estima em torno de 20 mil pessoas. Infelizmente no Brasil a gente depende de dados que às vezes não são tão precisos. A gente não tem, infelizmente, essa cultura dos dados. Mas o fato é que são milhares de pessoas na invisibilidade, relegadas à invisibilidade da sociedade, à invisibilidade do poder público, à invisibilidade, enfim, que está posta. Eu estava semana passada, eu tenho uma prática, eu gosto sempre de determinado momento da semana, tirar um momento da minha semana, e fazer diálogos diretos com a população, com as pessoas, especialmente pessoas relacionadas aos temas com os quais eu trabalho. Então, ultimamente eu venho fazendo várias dessas coisas. Por exemplo, eu tenho uma militância antiga na questão do combate ao trabalho escravo. Então, eu gosto de estar presente nas pastorais, de fazer uma visita aos centros de atendimento, aos centros de acolhimento, de reinserção dessas pessoas. Mas eu gosto de conversar com as pessoas. Recentemente, eu estive lá na Missão Paz, porque eu tenho trabalhado muito sobre a questão de imigração, refúgio, compreender um pouco mais, encontrar outros parceiros, mas fundamentalmente compreender quem está chegando. O que quem está chegando tem a dizer, o que quem está chegando tem a falar, né? Eu vi uma experiência incrível esses dias, aliás, eu recomendo a vocês. Eu vi uma experiência incrível. Trabalho muito com essa coisa que eu estava dizendo, né? Trabalho escravo, transparência na cadeia produtiva da moda e tal. Vi uma experiência incrível, empreendedora, de empreendedorismo social, que é o Pano Social. Alguém aqui já viu o trabalho desse pessoal? Pano Social. É aqui próximo, numa galeria no centro da cidade. Eles têm uma confecção e uma pequena oficina de costura. Eles só trabalham com egressos do sistema prisional, né? E eles têm um padrão de negócio que eu achei incrível, que é sustentável sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista social. Eu fiquei impressionado quando eu vi os gráficos colocados na parede, os gráficos de evolução do negócio, mas do lado o gráfico de evolução de cada uma das pessoas que ali trabalham. A pessoa chega lá, vem como egresso do sistema prisional, chega lá muitas vezes sem saber nada daquele ofício, aí ela começa a trabalhar limpando, começa a trabalhar nas tarefas mais simples, e eles têm uma meta para aquela pessoa, para que ela aprenda todas as etapas, até ela poder costurar, produzir as peças de roupa que ali são feitas, para que, num futuro, ela possa, inclusive, começar seu próprio negócio, ter autonomia para poder avançar. Que enfim, é uma experiência incrível. Mas estava falando disso porque eu tive uma conversa com duas pessoas em situação de rua na Praça da República na quinta-feira passada. Estava passando lá e eu resolvi sentar. Sentei na rua onde eles estavam, no ambiente deles ali, e a gente começou a conversar. E no meio da conversa, eu perguntei para ele, perguntei o seguinte, eu falei, qual que é a maior dificuldade de se viver na rua? E a resposta para mim foi a seguinte, a maior dificuldade de se viver na rua é a sensação de se sentir invisível. Aí eu falei, mas como que é isso? Aí ele olhou para mim e falou para mim assim, você nunca vai entender o que é você estar sentado aqui
ou você está deitado aqui, ou você estar na rua e as pessoas simplesmente passarem por você, ou olharem para você e não te enxergarem. Ele falou assim, é um olhar parado, foi o termo que ele usou, é um olhar parado. Olha, mas não te veem, não te enxergam, não te reconhecem como igual, não percebem que poderiam estar vivendo aquela mesma situação, dependendo daquilo que tivessem sofrido. Uma ruptura familiar, a perda de emprego, uma situação de dependência química, enfim. E eu fiquei com aquilo. Eu falei, de fato, a gente vive num mundo com cada vez mais visibilidade e, por outro lado, com uma invisibilidade crescente. Uma invisibilidade crescente. E uma dificuldade para compreender os processos, os fenômenos que levam as pessoas àquela situação. Uma dificuldade incrível. E não é só uma dificuldade. Aliás, primeiro a gente precisa reconhecer essa dificuldade como nossa. Como é que a gente enfrenta o racismo? A gente enfrenta o racismo reconhecendo que nós estamos num sistema racista e que nós nos beneficiamos desse sistema racista e que muitas vezes nós somos racistas. Ao permitirmos que discursos racistas permaneçam, permitimos que eles se coloquem sem que a gente fale, não, peraí, só um minuto, isso aqui não cabe. A gente dá risada de uma piada racista, homofóbica, ou seja lá o que for, ou machista. Agora, para a gente enfrentar isso, a gente tem que se perceber. E eu vejo uma dificuldade crescente na percepção de que a gente está inserido nesse sistema que leva as pessoas a viverem aquela situação. Minha mulher é vereadora, Patrícia, foi secretária de Direitos Humanos nesse primeiro semestre da gestão Dória. E ela deixou o governo, por opção pessoal dela. Ela deixou o governo. E ela deixou o governo exatamente por essa questão que nós estamos falando aqui. Por perceber a dificuldade de se dar visibilidade a certos temas e de se dar visibilidade às pessoas que estão vivendo aquela situação, e de se compreender que por trás daquilo tudo tem um processo. Que a presença da população em situação de rua, de que a dependência química na Cracolândia, de que a existência da Cracolândia é o reconhecimento da falência da ação do Estado. No sentido da garantia da moradia, da garantia do acesso à saúde, da garantia do acesso à justiça. A existência de gente invisível não é apenas o sinal claro da falência do Estado, mas o sinal claro também da patologia que a gente tem como sociedade e que precisa ser enfrentada. E que pode ser enfrentada de várias formas, entre elas, através de políticas públicas, da garantia do direito. E é por isso que a gente está trabalhando na Assembleia um projeto de lei, que é esse projeto de lei que eu estou falando para vocês, por reconhecermos que ao Estado é fundamental a existência e a garantia de políticas intersetoriais, de uma compreensão dentro do Estado de que o problema das pessoas, as pessoas que vivem em situação de rua, essa questão precisa ser percebida não como uma questão da assistência social, única e exclusivamente. Não como uma questão de uma política pública setorial, seja da saúde, seja, enfim, fragmentada. Mas ela precisa se transformar numa prioridade
de governo precisa se transformar numa prioridade do Estado. Só que para fazer isso, tem que haver intersetorialidade. Quer dizer, o cara quando vai pensar, o cara da Secretaria de Finanças, quando vai pensar o orçamento do Estado, no momento em que a população em situação de rua é prioridade, ele pensa o orçamento de forma diferente. O secretário de Saúde, quando percebe a importância e a prioridade a ser dada à população em situação de rua, pensa a política pública de saúde olhando para isso. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje é isso. Estava lembrando da Patrícia, que deixou a secretaria exatamente como forma de dizer, olha, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. A questão da Cracolândia, por exemplo, não pode ser percebida como uma questão territorial geográfica. Ela é uma questão muito mais ampla. Ela é uma questão social profunda. A Cracolândia tem cor e tem classe social. A Cracolândia é preta e pobre. E a Cracolândia é invisível. E a visibilidade que ela ganhou pela espetacularização inadequada dessa situação. E não por uma possibilidade real de transformação, com políticas públicas, com uma visão intersetorial, mas numa abordagem absolutamente equivocada. Agora, uma abordagem equivocada e que nós precisamos nos lembrar. Segundo as pesquisas de opinião pública, apoiada pela maioria da população, que entende que é assim que se trata esse tipo de coisa. Aliás, que entende que esse tipo de coisa, a melhor coisa a se fazer é manter a invisibilidade. Porque mantida a invisibilidade, eu não sou obrigado a me sensibilizar, a me mobilizar ou não, a me mexer ou não, a me tocar ou não. Então, a gente está trabalhando isso, está trabalhando como política pública, tá? Um plano de diretrizes que tem alguns avanços que eu queria colocar aqui para vocês, para fechar essa breve reflexão, mas que precisa do envolvimento da sociedade para deixar de ser letra e se transformar em direito. E só deixa de ser letra e se transforma em direito algo que provoca mudança cultural. A gente tem uma tarefa muito mais importante, muito mais abrangente do que aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos o enorme desafio de trabalharmos incessantemente, não apenas na garantia do direito, na garantia do acesso à justiça, não apenas no atendimento, mas mais do que isso, na provocação, na sensibilização constante para uma mudança cultural. Porque a gente só vai mudar isso efetivamente, para além de política pública, para além das diretrizes que apontam direitos, para além de legislação, para além de atendimento, para além de sistemas de garantias de direitos. Nós vamos mudar uma profunda transformação cultural da sociedade. Quando eu falo de trabalho escravo, eu costumo dizer o seguinte: a gente pode ter a lei mais efetiva do mundo, e não sei se vocês sabem, mas a lei que eu aprovei aqui em São Paulo é considerada pela Organização das Nações Unidas como a mais avançada do mundo hoje no enfrentamento ao trabalho escravo, que é a lei que caça o registro de ICMS das empresas que forem flagradas explorando o trabalho escravo, direto ou indiretamente. Mas eu costumo dizer o seguinte: a gente pode ter a legislação mais moderna do mundo, a gente pode ter os mecanismos de fiscalização mais eficazes do mundo, mas se a gente não tiver uma condenação social eficaz, de nada adianta. Se as pessoas continuarem comprando do jeito que estão comprando, sem pensar como são produzidos aqueles objetos que elas compram, sem pensar nas cadeias produtivas, nós vamos ter as melhores leis do mundo e o sistema vai se manter.
Até porque esse sistema insano de consumo frenético, se produzindo com preço cada vez mais baixo, para aumentar cada vez mais o lucro, essa engrenagem tem uma correia invisível para ser mantida, que é o trabalho escravo. Da mesma forma, a questão da população em situação de rua. E o que a gente está propondo, quando eu digo da população em situação de rua, da mesma forma a gente precisa de uma mudança cultural. A gente precisa despertar a sociedade. Né? Mas o que a gente está propondo na Assembleia? O que a gente está defendendo? Algumas coisas aqui estão no projeto, que é na proposta, né, do projeto de lei, como eu disse, 560 de 2016. Quais são os avanços que ele traz? Algumas coisas importantes aqui, alguns pontos importantes. A importância da gente ter uma legislação estadual nesse tema, em virtude de que a política federal para a população em situação de rua foi feita por decreto. E no atual momento que a gente vive, num momento onde a gente vive possibilidades enormes de retrocessos no campo dos direitos humanos, é muito importante a gente ter um marco legal. É muito importante a gente ter uma legislação estadual que garanta esses direitos, que garanta as diretrizes, independentemente de governo, independentemente de ação e de vontade política, independentemente de partidos, que seja uma legislação perene de garantia de direito e de diretrizes. Outra coisa importante, a proposta abrangente, progressista. Ela avança na articulação com políticas federais e municipais. Adota uma abordagem integral na garantia de direitos à população em situação de rua, não apenas no escopo da assistência social, estava falando um pouco disso, né? Mas na integralidade das políticas de assistência e garantia de direitos, saúde, educação, habitação, cultura, entre outras. Outro avanço é que combate a violência e discriminação de qualquer natureza, normalmente dirigidos à população em situação de rua. Explicita o papel do governo estadual como articulador e provedor técnico e financeiro aos municípios. Isso também é um avanço muito importante. A gente não tem esse papel hoje definido por lei. Avança no estabelecimento de diretrizes para a produção de dados quantitativos e qualitativos sobre a população nessa situação, para subsidiar de forma mais consistente a formulação de políticas públicas e adequação de serviços públicos à disposição. A gente garante por lei a possibilidade da realização de censos da população em situação de rua, de censos estaduais, que se fazem necessários, todo mundo sabe disso, porque sem diagnóstico você não tem como propor tratamento adequado. Não é? Só para lembrar, a população em situação de rua na cidade de São Paulo quase dobrou nos últimos 10 anos. Né? A gente falou aqui já, aproximadamente 16 mil pessoas, mas comparativamente, nas cidades do interior também cresceu. Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, Rio Preto, Santos, aproximadamente 3 mil pessoas, mas não se tem dados concretos sobre isso. Além da crescente migração dessa população da Grande São Paulo para cidades próximas. Muito acontecendo também agora pelo recente ocorrido na própria Cracolândia, aqui em São Paulo. Daí a importância de uma política estadual integrada. Para encerrar, poderia falar outras coisas aqui, mas acho que assim, a relevância do tema está nisso. Os avanços possíveis com a lei são esses que eu estava dizendo para vocês, né? Mas para encerrar, a gente teve fatos recentes aí que foram marcantes, né? Das 3 pessoas em situação de rua que agora, recentemente, semanas atrás, foram assassinadas num posto de gasolina aqui na zona sul de São Paulo. Isso sem contar
na morte de pessoas por hipotermia. Eu me lembro da gente ter feito uma audiência pública ano passado lá na Comissão de Direitos Humanos na Assembleia, chamando os órgãos responsáveis, os órgãos estatais responsáveis sobre as políticas públicas, com relação às políticas públicas. E a gente tinha vivido ano passado, no período entre março e julho, tinha aproximadamente 103 mortes de pessoas em situação de rua no estado de São Paulo. O quanto isso foi noticiado, o quanto isso foi visibilizado. Amanhã é o Dia Nacional da População em Situação de Rua. E eu acho que eu queria agradecer a vocês por me permitirem participar desse debate, porque eu penso que hoje é um ótimo dia para a gente fazer uma reflexão sobre todas essas coisas. Sobre visibilidade, invisibilidade, garantia de direito, sensibilidade, olhar humanizado, enfim. Hoje é um dia para a gente pensar sobre isso. A gente fala em números, a gente fala aqui em 16 mil pessoas, e muitas vezes a gente se esquece que por trás das 16 mil pessoas tem 16 mil histórias de homens e mulheres e crianças que aí estão, né? Que vivem dramas cotidianos, como o do Paulo. Outra pessoa que, em situação de rua, que eu encontrei alguns meses atrás, que me disse, perguntei para ele, qual que é o maior drama que você vive? Ele falou, o maior drama que eu vivo é que faz 5 anos que eu não recebo um abraço. Eu não sei o que é um abraço. A gente perdeu a noção das camadas de privilégio que a gente foi adquirindo ao longo do tempo. E perder essa noção, muitas vezes a gente perde a noção da necessidade da gente lutar para uma sociedade com menos privilégios, com menos desigualdade e mais igualitária. Nunca é demais lembrar que o Dia Nacional da Luta em Favor da População em Situação de Rua acontece por causa do assassinato de 7 pessoas em 2004, aqui na Praça da Sé, do lado da gente, que permanece sem responsabilização e sem esclarecimento, que permanece na invisibilidade. Eu encerro com vocês dizendo o seguinte para vocês: enquanto a gente não for capaz de tratar com respeito aquele que não tem um documento, que não tem uma moradia nem um emprego, a gente não vai estar fazendo jus ao fato de a gente pertencer à humanidade. A gente se comunica pelos tais smartphones, pelos tais aparelhos que mantêm a gente conectado 24 horas por dia. Mas a gente precisa ser capaz de se conectar com a vida real, com a vida de carne e osso. E eu penso que essa é uma tarefa não apenas pessoal, mas uma tarefa coletiva e, como eu já disse, de sensibilização coletiva, que a gente precisa trazer à pauta. Se eles precisam de garantia de direito, se eles precisam de amparo, só não vai ver quem prefere não olhar. Portanto, se é fato que a gente precisa de políticas públicas, também é necessário que o nosso olhar mude. Também é necessário que as nossas prioridades mudem. Também é necessário que as nossas ações mudem. A grande transformação que a gente espera, para além das políticas públicas, para além do debate político, para além do embate ideológico, a grande mudança que a gente espera, a grande transformação que a gente espera, começa a partir de cada um de nós. Desde as pequenas ações, dos pequenos diálogos, das pequenas falas, até as ações mais complexas e o comprometimento com aquilo tudo que a gente falou aqui.
Enfim, era isso que eu queria falar com vocês. Obrigado pela paciência, pelo carinho, pela atenção contínua e por esse espaço com o qual me sinto profundamente honrado em ombrear aqui com vocês. Quando eu falo que estou falando aqui com vocês, eu quero dizer para vocês que eu tenho um profundo respeito por aquilo que vocês fazem, porque muito daquilo que eu estava dizendo aqui é feito por vocês. Muito da visibilidade que essa sociedade não dá a essa parcela da população, vocês, com todas as limitações, transpondo todo tipo de obstáculo, com uma forma incrível de superação, tem feito muito para que essa invisibilidade seja menor em São Paulo. Que bom que vocês existem e que bom que o trabalho de vocês acontece. Meu carinho e meu respeito registrado aqui.